conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegra em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, em ti dependo e conto com teu amor. Teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. que glória é tua vida em minha vida. Jesus, Me alegro em tua vida em minha vida. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Tudo bem? Como que vocês estão? Como passaram aí de semana passada para essa semana? Ou aqueles que estão acompanhando aí os nossos encontros matinais, como passaram de manhã para cá? Aqueles que acompanham a escola dominical, como passaram da escola dominical para cá? Louvado seja o nosso Deus. Estamos vivendo aí um mês ou algumas semanas extremamente intensas na presença do Senhor. E glórias a Deus por isso. Louvamos a Deus. Irmãos, já temos aí algumas pessoas. Graças a Deus. Como nós temos orientado, fiquem à vontade na presença do Senhor para orar, para buscar, para interagir com a live aí nos comentários. Fique à vontade para compartilhar, se você assim desejar, com seus contatos, com seus amigos, amigas, seus familiares. Amém? Louvado seja o nosso Deus por mais essa oportunidade que nós estamos juntos. Irmãos, Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência, com temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor.
Meus irmãos, eu estava pensando todas as monarquias, todos os reinos, dinastias, lideranças, né? Estados e países que são coordenados democraticamente, são lideranças passageiras. Uma hora acaba, uma hora cai. Mas o reino de Deus, ele é eterno. O reino de Deus nem tem fim. O reino de Deus já está vindo desde a eternidade. Desde quando Deus existe. Desde sempre o reino de Deus já existe. E até hoje esse reino não caiu. E por toda a eternidade esse reino não vai cair. Sabe por quê? Porque o texto diz que esse reino ele é inabalável. O reino de Deus ele é inabalável. E em Cristo Jesus nós recebemos ou fazemos parte desse reino inabalável do Senhor. Então eu faço parte desse reino, você faz parte desse reino. Nós servimos nesse reino, nós servimos a esse Rei Jesus Cristo. E o autor de Hebreus diz que devemos ser agradecidos por fazer parte desse reino, por receber esse reino inabalável. O autor de Hebreus diz que nós devemos louvar e adorar ao Deus de modo aceitável, ou seja, com temor, com reverência. Adorar ao Senhor, louvar ao Senhor com o coração puro, com o coração purificado na presença do Senhor. Porque Ele é digno, Deus é digno de receber a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite vamos nos achegar a Ele de modo aceitável, ou seja, de um modo que agrade ao nosso Deus, de um modo com temor, de um modo com reverência ao nosso Deus. Amém? Vamos orar. Clamar, invocar a santa presença do nosso Deus, cada um nos seus lares, nas suas casas, aí onde vocês estão. Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos orar agora, Senhor, clamando a Tua bênção e mais esse culto. Orar clamando a Tua presença no nosso meio. Orar intercedendo, Deus, para que o Senhor se faça presente em cada lar, em cada casa, em cada família. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Nós estamos gratos a Deus e porque o Senhor em Cristo nos incluiu nesse reino inabalável, que é o teu reino, o reino dos céus, o reino que nós já podemos desfrutar, vislumbrar parte desse reino aqui onde nós vivemos no nosso dia a dia. Sabemos, ó Deus, que ainda não vivemos ele todo, mas quando nós chegarmos diante de Ti, aí sim, com nossos corpos glorificados, viveremos integralmente nesse reino, que é o Teu reino, com o Senhor reinando sobre nós. Então, Senhor, fica conosco, para honra e glória do Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Amém. Vamos então adorar ao nosso Deus, vamos cantar ao nosso Deus, trazendo a memória, com o hino 92, grata memória. Amém? Deus abençoe, os nossos irmãos Sérgio e Alexandra vão nos ajudar nesse hino. Boa noite, irmãos. Boa noite. Para o culto de hoje, escolhi o hino 92, grata memória, lembrando do nosso propósito de oração e jejum, que nós temos procurando se aproximar mais de Deus, e com essa certeza de que muitas coisas já foram feitas em nossas vidas pela graça de Deus. Que essa lembrança, Senhor, possa florescer sempre em nossas vidas. Grata memória.
fulgurante raio de luz tão pura. Quando inclinava minha fronte exausta do mal agir, o jugo me pesava, doce repouso e eficaz alívio em te achava. Oh, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de entoar-te glória, pois eu conservo de teu bem imenso grata memória. Amém, Senhor. Que a nossa memória esteja sempre voltada às bênçãos que já recebemos de Deus. Amém. Amém. É isso. Que a nossa memória esteja sempre voltada para as bênçãos que nós já recebemos. Louvado seja o nosso Deus. Convido a igreja, aos irmãos, às irmãs, para abrirem as suas Bíblias. Isaías 26. Profeta Isaías 26. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Isaías 26, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia o povo de Judá cantará este hino. A nossa cidade é forte. Deus nos protege com altas muralhas. Abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam. Ele derrubou e arrasou a cidade deles. E agora, os pobres e os necessitados pisam as suas ruínas. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. Verso 8. Ó Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis e em Ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em Ti. Com todo o meu coração quero estar contigo de noite, com todo o meu ser procuro conhecer a Tua vontade, pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. Vamos ler o verso 8 novamente, que diz assim: Ó Senhor, nós seguimos. É uma canção, é um hino que eles estão entoando a Deus ali, e todos cantavam assim: ó Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis. Ou seja, nós seguimos os teus caminhos, nós seguimos os seus preceitos, seguimos aquilo que o Senhor espera de nós, e em Ti pomos a nossa esperança. O povo de Israel colocava a sua esperança em Deus. Onde você tem colocado a sua esperança? O nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em Ti. Olha, o maior desejo deles é conhecer cada dia mais o Senhor. Pensar cada vez mais no Senhor, ter uma mente convertida para o Senhor. Com todo o meu coração, quero estar contigo de noite. Com todo o meu ser, procuro conhecer a Tua vontade, pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o povo seguia o Senhor, seguiam as leis do Senhor e colocavam nele toda a sua esperança. Além disso, eles diziam que seu maior desejo, o maior desejo do seu ser era conhecer a Deus e pensar constantemente nele.
Então, há um desejo muito grande de estar na presença do Senhor, de dia, de noite, buscando conhecer mais ao Senhor, simplesmente caminhando, simplesmente andando, simplesmente estando perto do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que esse desejo de estar na presença do Senhor constantemente, buscando, adorando, simplesmente arda também no nosso coração como ardia no povo de Israel. Possamos ter esse desejo incontrolável de estar na presença do Senhor, de buscar ao Senhor, em nome de Jesus. E não apenas isso, mas também nos movimente em direção ao Senhor. Então não adianta nós termos vontade de buscar ao Senhor, não adianta nós lembrarmos que nós precisamos buscar ao Senhor, mas de fato buscar. De fato, por exemplo, acordar às 6 horas da manhã para estar com a gente. De fato, por exemplo, começar o seu período de jejum e oração. De fato, começar a sua vida, os seus exercícios espirituais regularmente, mesmo fora do período da campanha. Então, que Deus nos abençoe, que essa chama, esse desejo pelo Senhor arda no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos adorar mais uma vez com o coral Ebenezer? Amém, aleluia, louvado seja o nosso Deus. E agora nós vamos então ter o nosso momento de confissão, o nosso momento em que nós colocamos os nossos pecados diante do Senhor. E talvez essa canção seja o mote, seja o nosso alvo. Senhor, quebra a nossa vida e faça de novo. Se preciso for, Senhor, nos ajude a voltar do zero. Derrube, Senhor, faça o que for necessário. Nos ajude, Senhor, a vencer o pecado. E 1 João 3, capítulo 3, versos 4 e 6 diz assim: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive, olha lá, novamente, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca viu e nunca o conheceu. Olha só que palavras pesadas. Pecado é errar o alvo, pecado é ir contra a lei. Pecado é quando a gente faz alguma coisa que desagrada o coração de Deus. Mas ele afirma que pecado é isso, mas Deus ele é gracioso, ele envia Jesus e o Jesus não tem pecado e por ele não ter pecado ele
nos perdoa, Ele nos limpa desse pecado. Mas a parte final, ó, é incrível, ele diz assim: assim quem vive unido com Cristo. Ou seja, se nós andarmos com Cristo, se nós estivermos fundamentados em Cristo, caminhando com Ele, nós pecaremos menos. É impossível não pecarmos, né? Nós vivemos em um mundo que jaz do maligno, então pecaremos constantemente, mas estamos lutando contra o pecado a todo momento. Então, o texto diz, ó, quem continua pecando de forma consciente, sabe que está pecando e não se importa com isso, e faz isso de forma sem se preocupar, sem o Espírito Santo incomodar, nunca o viu e nunca conheceu. Porque quem está em Cristo, quem caminha com Cristo lado a lado, vai tendo forças para vencer o pecado, vai tendo forças para vencer as tentações. Não quer dizer que não iremos pecar, mas o pecado será um acidente. Será errar o alvo, estamos indo, acertando o alvo, vacilamos, erramos. E a gente vai, fica triste, confessa. E a gente vai, continua, aí peca de novo. Então não é algo intencional e nem algo que a gente acha que não é pecado. Eu acho que não é pecado, senão então eu vou fazer. Mas Deus não se agrada com muitas coisas que nós fazemos. Então nós vamos confessar os nossos pecados agora, clamar ao Senhor que nos perdoe de todo pecado, de toda maldade, inclusive os pecados que nós achamos que não é pecado. Vamos clamar perdão para Ele por isso e pedir para que Ele abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que nós entendamos aquilo que estamos fazendo e não está agradando o seu coração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, queremos nos colocar submissos, humildes, tristes, porque pecamos. Sim, Senhor, está na nossa natureza o pecado, Senhor, e nós não nos alegramos com isso. Nós não nos alegramos, Senhor, em desagradar o Teu coração, nós não nos alegramos em errar o alvo. Quem dera, Senhor, tivéssemos corpos celestiais, corpos, ó Deus, em que o pecado já não tivesse mais força sobre nós, mas ainda não temos. Por isso, Senhor, nós nos amarramos, nós nos unimos a Cristo, ó Deus, para que, de alguma forma, tenhamos forças para vencer as tentações, forças para vencer o pecado. Clamamos, Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Mostra para o Teu povo onde o Teu povo tem errado, para que eles vençam o pecado, para que eles parem de errar. Mostre, Senhor, para os irmãos, para as irmãs, as falhas que têm cometido, aquilo que tem desagradado o seu coração, no casamento, na família, nos relacionamentos, no nosso dia a dia, na igreja, na falta de cuidado, na falta de amor, na fofoca, na mentira, em todas as situações, ó Deus, nós clamamos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor nos mostre, seja até aqueles pecados em pensamentos. Pai, em nome de Jesus, nos ajude e Teu Espírito Santo nos encha de autoridade para vencer todo pecado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Em Cristo, nesse mesmo Cristo, nós somos perdoados pelo Seu sacrifício na cruz. Então, creia nisso e viva de forma leve, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao nosso Deus. Fique à vontade para adorar aí onde você está, para cantar, para bater palmas, se for o caso, tá bom? Quem vai nos auxiliar hoje é a nossa irmã Andréia e a sua família. Então, vamos adorar ao nosso Deus e louvar ao nosso Deus. Oh
Amém, amém, aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você precisaria de uma visita do Espírito Santo agora aí na sua casa para restaurar a sua família, o seu casamento, restaurar a sua saúde? Estava pensando, que tal nós orarmos, clamando a Deus por essa visita? Hoje ou amanhã, durante essa semana, talvez até o final da campanha dos 21 dias. O que vocês acham? Vamos juntos nessa oração? Vamos orar uns pelos outros, clamando para que o Espírito Santo nos visite poderosamente, restaurando aquilo que precisa ser restaurado nas nossas casas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos agora, Senhor, clamando, cantando, para que o Senhor visite as nossas casas, visite as nossas famílias, visite as nossas vidas. E como nós precisamos da Tua presença nas nossas vidas, como nós precisamos do Teu cuidado constante nas nossas vidas. Senhor, então, em nome de Jesus, visita cada família, cada irmão, cada irmã na sua particularidade, na sua individualidade, na sua coletividade da sua casa. Visita, Senhor, os casamentos. Visita, Senhor, em nome de Jesus, os relacionamentos. Visita os filhos, visita os pais. Visita, Senhor, os nossos empregos, os nossos chefes, os nossos patrões. Visita, Senhor, a nossa saúde física, a doença, a enfermidade. Visita, Senhor, em nome de Jesus, a nossa saúde emocional, a nossa mente. Visita o nosso coração, cuida do nosso coração, trata do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a constantemente trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, ó Deus, e de alguma forma alimentarmos a nossa fé e alimentarmos e crescermos e superabundarmos, Senhor, nessa fé. Então, Senhor, visita cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu não sei, Senhor, quem está precisando de uma visita. Eu acredito que todos estão precisando, ó Deus, talvez uns mais, outros menos, mas todos neste momento clamam a Ti. Visita, Senhor. Visita, Senhor. Se faça presente de forma poderosa e gloriosa na vida de cada um, tratando, Senhor, nos mínimos detalhes da necessidade de cada um. Não para nossa honra, não para nossa glória, mas sim para a Tua, para que o povo veja a Tua ação sobrenatural e poderosa no nosso meio, e o povo creia mais em Ti, o povo se volte para Ti, para que as pessoas vejam que o Senhor ainda está no controle das suas vidas. Então começa a renovar, Senhor, começa a renovar, ó Deus, a mente, o coração, o corpo, casamentos, começa a renovar a nossa vida, Senhor, começa a restaurar o nosso sonho, os nossos projetos. Começa, Senhor, a dar um novo ânimo de vida para nós. Começa, Senhor, em nome de Jesus, a tirar a depressão, a tirar o câncer, a tirar a doença, a tirar o coronavírus. Começa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a restaurar os laços do casamento. Deus, em nome de Jesus, derrama sobre o Teu povo a Tua cura. Em nome de Jesus, ó Deus, visita-nos. Faça a Tua obra no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós estamos aí no terceiro domingo do mês e nós costumamos no terceiro domingo do mês dedicar um tempinho para os nossos missionários, nossas missionárias e nós vamos fazer isso agora. Dedicar aí um tempinho. Nós temos aí um material do presbitério sobre os nossos missionários. Rapidamente, né? Momento missionário da Secretaria de Missões do Presbitério Piratininga. Nesse mês, os irmãos Cornélio, Reverendo Cornélio, né, que foi missionário muito tempo fora do Brasil, é o responsável por esse ministério, por essa comissão, e ele mandou para nós esse material. Os irmãos, os cristãos na Argélia pedem oração pela igreja de Macolda, porque um tribunal administrativo rejeitou a petição judicial de cancelar a ordem do governador de fechar a igreja. Olha só isso, meus irmãos. A igreja de Macolda está com a igreja fechada. Não podem adorar a Deus.
E aí ele manda uma outra informação aqui, ó. A Igreja Primavera da Vida é a segunda maior igreja protestante da Argélia, com cerca de 700 membros. É afiliada à EPA, Église Protestante de Algérie, que é o guarda-chuva legalmente reconhecido das igrejas protestantes na Argélia, e é pastoreada pelo secretário da EPA. Ela foi fechada em 15 de outubro de 2019, o mesmo dia em que duas outras igrejas, incluindo a maior igreja protestante da Argélia, a Igreja do Evangelho Pleno de Tizi Ouzou. Ah, pastor, mas a gente também está com a igreja fechada, mas é totalmente diferente. Aqui é perseguição religiosa. Eles estão proibidos de abrir, não por causa do coronavírus. Eles estão fechados desde 15 de outubro do ano passado. Nós estamos fechados neste ano por conta do coronavírus. Então o governador fechou a igreja, literalmente por perseguição religiosa. E houve um pedido para que as igrejas fossem reabertas e esse pedido não foi atendido. O último slide que ele mandou, os pedidos de oração. Que o pastor da igreja e a liderança da EPA conheçam a paz de Jesus, a sabedoria do Pai e a orientação do Espírito Santo ao lidar com essa situação. Que o Tribunal de Apelações reverta o veredito, que nenhuma outra ação legal será tomada contra as igrejas e que os cristãos possam retornar a se reunir em locais de culto sem impedimento. Que os regulamentos que regem o culto não muçulmano sejam emendados e implementados com justiça para que os cristãos possam adorar livremente. Que os responsáveis pela ordem de fechamento sejam tocados pelo Espírito Santo e conheçam nova vida oferecida por Jesus. Vamos orar sobre isso, meus irmãos? Situação difícil, né? Nós temos liberdade, estamos aqui através da internet, né? Fato por causa da pandemia, mas mesmo na internet nós temos liberdade para estar às 6 horas da manhã no culto, quando nós estamos nos nossos dias normais, abrimos a igreja a hora que nós quiser, a hora que a gente quer, celebra a Deus, cultua a Deus. Em muitos países a igreja é perseguida e perseguida de forma descarada. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez na Tua presença orar, Senhor, pelo campo missionário, pelas igrejas perseguidas, orar por pastores, pastoras, missionários e missionárias, ó Deus, que sofrem nesses locais, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que vivemos um tempo em que as igrejas estão fechadas por conta da pandemia, mas aqui, Senhor, é claramente perseguição religiosa. Então, Senhor, nós oramos para as lideranças, oramos, ó Deus, para que o Senhor intervenha na Argélia, para que as igrejas cristãs possam retornar aos seus cultos, possam retornar aos seus encontros, assim como as outras religiões. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a Tua igreja está firmada sobre a rocha que é Cristo. E nenhuma arma forjada há de prevalecer contra a Tua igreja. Então, em nome de Jesus, intervenha nessa nação, nesse povo, nesse governador que está impedindo a propagação do Teu reino ali. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Palavra essa que está lá em Colossenses. Colossenses 2, dos versos 6 a 10. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia. Colossenses 2, dos versos 6 a 10, uma leitura curta. Colossenses 2, de 6 a 10. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre Ele. E se tornem mais fortes na fé,
como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Palavras do Senhor, palavras de vida e de salvação. Nós vamos meditar nessa palavra, mas nós vamos orar mais uma vez pedindo a iluminação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, essa breve meditação. Fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra encontre corações férteis, por onde ela propagar, nessa internet afora, nessa rede mundial de computadores. Clamamos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor faça a Tua vontade, porque essa é boa, perfeita e agradável. Bom, a gente está aí nessa campanha de 21 dias de jejum e oração. Por falar nisso, agora sim, coloquei a logozinha de novo. Então nós estamos aí nessa campanha de 21 dias de jejum e oração. Estamos engajados, estamos comprometidos, estamos nos esforçando nesse processo, nesse período de 21 dias de jejum e oração. Fiquei sabendo que até algumas crianças estão participando. Fiquei sabendo que idosos estão participando, fiquei sabendo que adultos estão participando, até os jovens estão participando, e glória a Deus por isso. E durante essa primeira semana, de alguma forma, eu creio que nós nos aproximamos do Pai. Você se aproximou do Pai? Manda uma curtida aí se você se aproximou do Pai, vamos ver. Eu me aproximei do Pai, então vou começar a curtir aqui. Ó. Irmãos, essa semana nós nos aproximamos do Pai. Tá certo que alguns se reaproximaram do Pai. Outros, de alguma forma, se ficaram ainda mais íntimos do Pai. E outros tiveram, talvez, o seu primeiro contato mais íntimo com Deus. E essa era a intenção dessa primeira semana, essa era a intenção desse primeiro contato, que nós nos aproximássemos de Deus. Tivéssemos mais intimidade com Deus, Nessa primeira semana, uma aproximação mais intensa, uma aproximação que nos levasse para perto do Pai, para que entendêssemos, o propósito de tudo isso, tirássemos a carne da jogada, massacrássemos um pouco a carne para que desse vazão para o Espírito e de alguma forma nos alinhássemos. O grupo está teoricamente alinhado diante de Deus. E nós meditamos e oramos sobre coisas extremamente profundas do reino, coisas que certamente nos levou para mais perto do Senhor. Vamos lembrar rapidamente? Lá no primeiro dia nós começamos a campanha com o pé direito, agradecendo, louvando, adorando ao nosso Deus. Começamos bem, começamos agradecendo ao nosso Deus. Temos que ter um coração grato. Depois, nós reconhecemos nossa pequenez, nossas limitações, como somos pequenos. Diante da eternidade de Deus, nossa vida é minúscula. Diante da imensidão do universo, que é a criação de Deus, somos muito pequenos. Nós reconhecemos essa pequenez, oramos sobre isso. Depois, nós meditamos sobre o amor incondicional de Deus, um amor que não tem condições. Ele já nos ama simplesmente porque Ele nos ama. Não há condições. E nós somos desafiados a orar para que esse amor seja vivido por nós e seja propagado através de nós até as outras pessoas. Depois nós confessamos os nossos pecados, já estávamos mais maduros, já tínhamos pensado em assuntos profundos, confessamos os nossos pecados ao nosso Deus como pessoas, como igreja. Depois nós clamamos por uma entrega de vida genuína, definitiva a Cristo. Meditamos sobre o morno, sobre o quente, sobre o frio. Nós entregamos nossa vida novamente, uma entrega definitiva a Cristo. Depois nós
meditamos sobre as prioridades da vida e clamamos que as prioridades das nossas vidas sejam alinhadas com as prioridades do reino. E por fim, hoje de manhã, hoje durante todo o dia, meditamos sobre a distribuição de dons e talentos e por capacitação. Então nós pedimos para que o Senhor distribua os dons dele no nosso meio e nos capacite, nos desperte para alguma forma servir na casa do Senhor. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, já foi uma semana, já se passaram uma semana desse período que nós assumimos diante do Pai. Em apenas uma semana, alguns dias, alguns já foram violentamente atacados pelo demônio, tentando destruir mesmo a pessoa, acabar com a pessoa. Outros, meus irmãos e minhas irmãs, relataram para mim que estão sendo abençoados, Deus já está agindo, a pessoa está mais feliz, as pessoas estão se aproximando de Deus. Eu tenho recebido esses feedbacks. E tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Para fechar então essa primeira semana de jejum e oração, essa primeira semana de aproximação de Deus, e que de fato, né, nós nos aproximamos de Deus, nós vamos ser exortados sobre continuidade dessa vida com Jesus, sobre continuidade dessa aproximação com Jesus. E para isso nós vamos meditar no tema caminhando e crescendo com Jesus. Caminhando e crescendo com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós, eu, você, todos nós, em algum momento de nossas vidas, decidimos por Jesus. Não foi assim com você? Em algum momento marcou na sua vida o momento em que você entregou a sua vida para Jesus. Inclusive aqueles que nasceram em berço evangélico, filho de pais e mães cristãos, teve um momento na vida dessas pessoas que eles tiveram que decidir por Cristo, porque filho de crente não é crentinho. E um momento, quando ele tiver raciocínio, quando ele conseguir pensar na vida dele, ele precisa decidir por Cristo. A salvação é individual. Então todos nós, em algum momento, decidimos por Cristo. Ou seja, confessamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós aceitamos Jesus e entregamos a nossa vida a Ele. Afinal, lá em João 3,3 diz que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Ninguém, nenhuma pessoa pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Como é que a gente nasce de novo? É entrar na barriga da mãe, nascer de novo? Será que é isso? Segundo o apóstolo Paulo, é quando nós estamos em Cristo. Nascer de novo é quando nós estamos em Cristo, de 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está em Cristo, nasceu de novo. Espiritualmente falando, a pessoa nasceu de novo, é uma nova criatura. As coisas antigas, diz o apóstolo Paulo, já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, em algum momento, nós, em algum momento de nossas vidas, decidimos por Jesus. Você decidiu por Jesus, eu decidi por Jesus. Lá na minha adolescência, algo marcante. Para alguns isso é muito marcante, é muito real, é muito emocionante. Para outros é uma passagem mais tranquila de aceitação. Sobretudo para aqueles que nasceram em berço evangélico, né? E o texto base da nossa reflexão se refere justamente àquelas pessoas que já aceitaram a Cristo. Diz o verso 6, o nosso texto começa assim: portanto, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor. Portanto, já que vocês se converteram, portanto, já que vocês confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, já que vocês se converteram, abriram seu coração para Jesus, e aí vai vir algumas exortações. Nós vamos meditar nessas exortações. A primeira exortação para aqueles e aquelas que já são de Cristo, para mim, para você que já somos de Cristo, é que nós, para que essas pessoas, para nós,
devemos viver unidos com Jesus. O verso 6b diz assim: vivam unidos com Ele. Já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Vivam unidos com Ele. Basicamente, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos exorta a sempre continuar aos pés de Jesus, caminhando com Ele como verdadeiros discípulos teus, seguindo os teus passos, unidos com Ele, literalmente, vivendo para Ele. Quantas pessoas dizem que aceitam Jesus, confessam Jesus, vão até lá na frente na hora do apelo do pastor, se ajoelham, choram na hora da oração, se emocionam. Eu entreguei minha vida para Jesus. Mas no dia seguinte, vivem como se Jesus não existisse. Alguns demoram um pouco mais. Depois de uma semana, vivem como se Jesus não existisse. Alguns demoram mais um pouco, um mês. E aí já esquece. Já vive, começa a viver como se Jesus não existisse. Por quê, meus irmãos? Porque não houve uma transformação de vida. Foi uma entrega movida pela emoção. E fora isso, há uma entrega, mas não há uma vida devocional, não há uma vida que teve momentos de leitura, de oração, não há uma vida que teve participação nas atividades da igreja. Ou seja, em outras palavras, essas pessoas não viveram unidas com Cristo, não estão seguindo efetivamente o Mestre, não estão vivendo efetivamente para Jesus. Mas também, meus irmãos, em contrapartida, quantas e quantas pessoas? Há uma entrega genuína a Cristo. Há uma entrega que a pessoa ali, ela abre o seu coração, rasga o seu coração e ela de fato confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. E logo no dia seguinte já há mudanças. A pessoa chega em casa, a família já percebe: opa, meu pai está diferente. Opa, minha mãe está diferente, meu filho está diferente. Pastor, o que você fez com meu filho? Eu nada. É Jesus tratando na vida dele, é Jesus cuidando do seu filho. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, essas pessoas vivem unidas com Deus. Essas pessoas são seguidoras, de fato, de Cristo. E eu gostaria de perguntar: qual grupo você está? Qual grupo? O grupo daqueles que se entregaram efetivamente para Cristo e seguem uma caminhada cristã, seguem uma vida espiritual adequada? Ou está do lado daqueles que fizeram uma entrega meia boca, vivem de qualquer jeito, como se Jesus não existisse? De qual lado você está? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a conversão é apenas um pontapé inicial na nossa vida com Jesus. A partir do momento que entregamos as nossas vidas a Ele, passamos a caminhar com Ele. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, passamos a crescer com Ele, passamos a desenvolver a nossa vida com Ele. E para que nós consigamos superar todas as tentativas do inimigo de nos tirar do caminho de Cristo, inevitavelmente precisamos estar enraizados em algo muito forte. Porque, de fato, como nós estudamos ali na parábola do semeador, existem sementes que caem em solos duros e aí vem o passarinho e come a semente. Esse passarinho representa o diabo, pegando a palavra, tirando a palavra do coração das pessoas. Outras palavras caem ali em solo rochoso, onde não há como a raiz crescer muito. E aí a primeira seca que dá, a sementinha morre porque não tem raiz, a raiz é muito frágil. Então nós precisamos ter raízes sólidas. E aí então nós vamos para a segunda exortação para aquelas pessoas que já que são de Cristo. Paulo fala para vivermos enraizados nele. É a segunda orientação. A primeira então é que nós devemos viver unidos com Jesus. E a segunda orientação é que nós devemos viver
enraizados nele. Verso 7, parte A diz assim: estejam enraizados em Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente pensa em uma árvore, quanto maior a árvore, maior são as suas raízes, mais profundas são as suas raízes, mais grossas são as suas raízes. Por falar em raízes, né? Uma vez a gente foi para o acampamento e a gente ganhou umas mandiocas de um produtor rural. Só que precisava ir lá buscar as mandiocas e tirar as mandiocas. Fui inventar de tirar uma mandioca. Quem disse que o pastor conseguiu? Primeira vez que estava tentando tirar a mandioca, não deu conta não. Aí o rapaz ajudou, falou, não, é assim, pega assim. E aí eu consegui tirar. Isso é umas mandioca enormes, assim, umas raízes enormes. E aí dá para entender quando você está tentando colher uma mandioca, a força que tem uma raiz. A força que tem a raiz. E, então, por que as raízes? Né? Justamente para suportar toda a estrutura de uma árvore, toda a estrutura de uma planta, de tal forma que quando vem as tempestades de vento, as tempestades, né, essa árvore permanece intacta. Ela dá uma balançada, tal, mas a raiz está firmada, a raiz está firme e segura essas árvores. Além disso, meus irmãos e minhas irmãs, a raiz leva todo o suprimento, todos os nutrientes para aquela árvore, para que aquela árvore se desenvolva, para que aquela árvore cresça. E aí, trazendo então esse exemplo para as nossas vidas, quando nós estamos com raízes estabelecidas em Cristo, quando nossas raízes estão amarradas, entrelaçadas a Cristo, as tempestades podem vir, as setas do inimigo podem vir, pode até nos balançar, pode até nos abalar, pode até causar uma estranheza, mas a gente está firme. E quando a tempestade passa, a gente continua fazendo o nosso serviço para a sociedade, continuamos servindo as pessoas, continuamos firmes porque estamos enraizados em Cristo. Então as tempestades podem até nos balançar, mas não pode nos derrubar. Pensando nas tentações, quando nós estamos enraizados em Cristo, as tentações podem vir, nos balançar, muitas vezes quase nos fazer pecar. Mas nós estamos firmes, enraizados em Cristo, e a gente consegue se segurar. Além disso, meus irmãos e minhas irmãs, além de sermos fortalecidos em Cristo, né, nós também somos alimentados por esse Cristo. Os nutrientes espirituais, metaforicamente falando, né, os nutrientes espirituais vão nos saciando, vão nos alimentando, vai nos renovando, trazendo de novo para nós a nossa fé, a nossa esperança, renovando as nossas forças. Se for assim, meus irmãos e minhas irmãs, o processo de crescimento e caminhada com Cristo vai fluindo de forma saudável, de forma gradativa. Entregamos as nossas vidas para Jesus, como o apóstolo Paulo diz, começamos a nos alimentar de leitinho, o trivial da palavra do Senhor, o trivial das coisas da igreja. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai passando a comer alimentos sólidos, né? Passamos a entender mais as doutrinas da igreja, passamos a entender mais a Bíblia, passamos a falar de assuntos mais difíceis, entender as coisas do reino, passamos a comer carne mesmo, né? Então, gradativamente, a gente vai crescendo, nós vamos sendo nutridos. Mas, além de nós estarmos enraizados nele, o texto fala que nossas vidas precisam ser construídas nele. E essa, então, é a terceira exortação para aquelas pessoas que já estão em Cristo. Paulo fala para nós construirmos as nossas vidas nele. Verso 7b, parte B do verso 7. Construam suas vidas sobre ele. E é engraçado, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vemos também na Bíblia que Jesus é o fundamento da igreja, a pedra angular, uma rocha inabalável sobre a qual a igreja está estabelecida. E a igreja sobrevive ao longo dos tempos e ainda continua se desenvolvendo porque ela está firmada sobre a rocha que é Cristo.
E nenhuma arma forjada há de prevalecer contra a igreja. Aquela igreja que nós vimos lá na Angola, que está fechada, o templo pode estar fechado, mas a igreja está forte. Igual nós estamos aqui. O nosso templo está fechado, mas nós estamos fortes. Porque nenhuma arma forjada há de prevalecer contra a igreja. Nós estamos fora do templo, mas nós somos a igreja. Estamos fundamentados, alicerçados em Cristo. Agora imagine, meus irmãos e minhas irmãs, construirmos as nossas vidas nesse fundamento sólido, nesse fundamento inabalável que é Cristo, nessa rocha inabalável. Imagine você construir a sua vida nessa rocha inabalável. Além de nós estarmos enraizados em uma fonte inesgotável de poder, de graça, de amor, estaremos seguros. Estaremos seguros, pois estaremos edificados na rocha. Nossa família estará edificada na rocha. As nossas vidas estarão edificadas na rocha. Os nossos filhos estarão edificados na rocha. Aleluias, louvado seja o nosso Deus por isso. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, o texto diz que nós vamos fortalecendo a nossa fé. Como diz a parte C do verso 7, e se tornem mais fortes na fé. Então, gradativamente, a nossa fé vai fortalecendo. Conforme a gente vai caminhando com Jesus, a nossa fé vai fortalecendo. Conforme a gente vai se enraizando em Cristo, a nossa fé vai fortalecendo. Conforme a gente vai construindo as nossas vidas em Cristo, nessa rocha inabalável, a nossa fé vai fortalecendo. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos unidos com Cristo. Estamos unidos com Cristo, estamos enraizados nele e edificando as nossas vidas nele. A nossa fé vai sendo desenvolvida, a nossa fé vai aumentando. Eu queria dizer para você que os 21 dias de jejum e oração eles vão terminar. Nós temos só mais 2 semanas aí para aproveitar, para nos aproximarmos de Cristo de tal forma que possamos ser tocados por ele. Talvez você nem começou, talvez você não está nem ligando para esse processo, para esse projeto. Pode começar agora, a partir de amanhã. Retoma lá, pega o primeiro dia, começa do primeiro dia. Você vai terminar um pouco depois da gente, não tem problema. Mas temos poucos dias, são apenas 21 dias de aproximação. É apenas uma pequena porcentagem de toda uma vida que a gente pode ter na presença do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esses dias vão terminar. Nós vamos estar cheios de fé, vamos estar mais enraizados, vamos estar fundamentados na rocha. Mas e depois? E depois? As coisas precisam continuar na sua vida. As coisas precisam continuar, você precisa continuar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, toda essa passagem que nós lemos, que nós meditamos, nos fala de crescimento espiritual. O crescimento espiritual não está limitado aos 21 dias de jejum e oração. O crescimento espiritual é por toda a nossa vida. Assim que nós recebemos a Cristo, devemos viver nele e para ele. Até o nosso último suspiro nessa terra. Nós estamos em pleno crescimento espiritual. Se algum dia alguém dizer para você que está plenamente não precisa crescer mais espiritualmente, já conhece toda a Escritura, já tem intimidade máxima com Cristo, duvide. É mentira. Nós só teremos esse tipo de coisa quando nós estivermos com Cristo. Então, durante toda a nossa caminhada, estamos em constante crescimento espiritual. E, de fato, a vida cristã começa quando entregamos a nossa vida para Cristo. Mas ela não para aí. Ali é o pontapé inicial. Ela continua. É uma jornada que deve ser trilhada até o final, sem esmorecer. Mas eu queria dizer para você que não é uma jornada triste, não é uma jornada complicada, é uma jornada incrível. É uma jornada cheia de mistérios que vai sendo desvendado conforme vamos nos desenvolvendo, conforme nós vamos crescendo. Lembra que eu falei do apóstolo Paulo?
Leitinho para quem está começando, papinha para quem está mais velho, alimento sólido para quem está mais velho ainda na fé. Então, conforme nós vamos crescendo, vamos conhecendo mais, vamos nos aproximando, a nossa fé vai se solidificando e a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai conhecendo e a gente se torna cada vez mais parecidos com Cristo. Então, como nós vimos, precisamos ter uma vida de união com Cristo, de proximidade com Cristo, precisamos criar raízes em Cristo e temos que ser edificados nele. E assim a nossa fé vai se desenvolvendo, assim a nossa fé vai sendo fortalecida. Pastor, mas em termos práticos, o que isso representa? Na prática, o que eu devo fazer? Representa que nós devemos desenvolver nossas rotinas espirituais. Devemos desenvolver o nosso dia a dia de caminhada com Cristo. Na prática é isso. Andar do ladinho de Jesus é falar com Jesus todos os dias, é ler a Escritura todos os dias, é orar todos os dias, louvar e adorar todos os dias. É estar do lado de Jesus. Enraizar em Cristo é estar do lado de Jesus com as nossas rotinas espirituais. É participar dos cultos, participar da escola bíblica, participar das atividades da igreja, enfim, em termos práticos, é estar próximo a Jesus. Quanto mais nós estamos próximos a Jesus, mais caminhamos com Ele, mais nossa raiz vai crescendo e mais nós vamos edificando a nossa vida em Cristo e não nas coisas, e não em pessoas, e não em coisas fúteis dessa vida. Aí você pode estar perguntando, mas pastor, tudo isso que o senhor falou é muito lindo. Como eu queria isso para mim? Como eu queria isso para mim, mas o senhor disse que isso é só para quem aceitou a Cristo como Senhor e para mim eu ainda não aceitei Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu ainda não sou cristã. Eu não sei o que é isso, eu não sei como faz isso. Eu queria dizer para você, se você ainda não decidiu por Cristo e deseja fazer isso, é muito simples, é muito fácil. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim, olha o que Jesus está dizendo para você nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Olha o que Jesus está dizendo para você que está distante dele, dos caminhos do Senhor, que foi dar uma volta no mundo, está afastado. Ele está dizendo, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha o que Jesus está te dizendo, meu irmão. Ele está na porta do seu coração, batendo. Seu coração começa a arder, seu coração começa a ter sede de Deus e você não entende o que é isso. Ele está batendo a porta do seu coração. Caso você comece a ouvir Deus te chamando, caso você queira viver isso do ladinho de Jesus, enraizado nele, fundamentado nele, abra a porta do seu coração. Escancare a porta do seu coração e diga, Senhor, vem, eu quero o Senhor na minha vida. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? O apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 10, versículo 9, se com tua boca, ou seja, você vai usar a sua boca, se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Meu irmão e minha irmã, se com tua boca você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, dizer, Senhor, Jesus, tu és o meu único e suficiente Salvador. Confessar. E no seu coração você crer, na sua vida você crer que Jesus foi ressuscitado dos mortos para perdoar os seus pecados, para te tornar justo, para te levar para a vida eterna, você será salvo. Então basta confessarmos Jesus como Senhor e crer que Ele foi ressuscitado. João, lá em 1 João 4,15 diz assim, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus. Então passa pela confissão. Precisamos confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Confessar Jesus. E não só ser de boca, mas ser de coração. Não só ser pelas emoções, mas ser por uma decisão. Eu decido permanecer com Jesus. E aí você vai começar a sua caminhada cristã. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se você está sentindo o seu coração arder por Jesus neste momento, pare de resistir. Pare de resistir. Chega de ser turrão, chega de ser turrona. Chega desse orgulho bobo. Venha, se entregue para Cristo. Ele está te chamando agora. Ele quer se relacionar com você. Ele quer estar juntinho de você. Ele quer te dar a vida eterna. Abra a porta do seu coração, deixe ele entrar, confesse publicamente que ele é o Filho de Deus, confesse que ele é o Senhor da sua vida, creia que ele ressuscitou dos mortos para te salvar, para te dar perdão. E a partir daí, passe a viver os momentos mais incríveis da sua vida. Passe a viver os momentos mais incríveis da sua vida. E não só isso, você vai viver uma eternidade incrível ao lado de Jesus. Estamos falando de vida ou morte, inferno ou céu. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho, ninguém mais tem acesso a Deus quando se fala de salvação. Somente Jesus é a salvação, somente Jesus é o caminho. E eu lembro que a conversão é apenas o passo inicial. É o pontapé inicial, é o início de tudo. E a partir de então, se você fizer isso hoje, na oração que nós vamos fazer daqui a pouco, se você confessar Jesus hoje, isso será o pontapé inicial. E aí você vai começar a caminhar do ladinho de Cristo, mais próximo de Cristo. Começará a criar raízes em Cristo, começará a construir a sua vida fundamentada na rocha que é Cristo. E as pessoas vão ver a diferença, as pessoas vão perceber que agora você é cristão, agora você está vivendo os melhores momentos da sua vida. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Deus por mais essa palavra, que Deus alcance os corações daqueles que precisam ser alcançados. Que Deus traga de volta aqueles que estão distantes, que Deus traga para o seu reino aqueles que ainda não são dele, não para minha honra, não para minha glória, mas sim para a honra e glória dos céus. Nós queremos mais saquear o inferno e povoar os céus. Nós queremos mais levar mais gente com a gente para os céus. Então, vem com a gente, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. E se você está sentindo Jesus, bater no seu coração, se você está sentindo Ele te chamar para uma decisão, decida hoje. Mesmo nessa reunião online que nós estamos tendo, decida hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Decida hoje, decida agora. Confesse Jesus com a sua boca, creia no seu coração e você será salvo. Amém? Vamos orar? Se você quiser tomar essa decisão, faça essa oração, confesse Jesus e creia no seu coração. É você e Deus. Nós não precisamos saber quem é você e Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que nós temos de estar na tua presença. Louvamos a ti, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem ministrado aos nossos corações, o Senhor tem nos levado para mais perto de Ti, a um nível mais profundo de intimidade contigo. O Senhor tem nos levado, Senhor, a conhecer mais de Ti, o Senhor tem nos levado, Senhor, a desfrutar da Tua presença, e como isso é incrível, como isso é bom.
Nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque hoje nós somos exortados, Senhor, exortadas a nos unirmos contigo efetivamente. Nós somos exortados, Senhor, a nos aproximarmos de Ti. Nós somos exortados a criarmos raízes em Ti e sermos nutridos por Ti. Nós somos exortados, Senhor, em nome de Jesus, a construirmos as nossas vidas em Ti, porque o Senhor é a rocha inabalável. Senhor, se nós estivermos unidos a Ti, arraizados em Ti, fundamentados em Ti, nada pode nos abalar, nem mesmo a morte. Porque essa morte tentar nos destruir, o Senhor vai nos resgatar e nos levar para a vida eterna. Aleluia, louvado seja o Teu nome por isso. Senhor, mas nós temos pessoas, ó Deus, esse texto, como nós lemos, é direcionado para aqueles que já são Teus, aqueles que já confessaram o Senhor. Eu não sei quem está nos assistindo, Senhor, quem está acompanhando este culto, quem está Te cultuando, mas o Senhor sabe, talvez tem pessoas que ainda não decidiram por Ti. Talvez tem pessoas que nunca ouviram falar de Ti, talvez tem pessoas que nunca ouviram falar que era preciso confessar o Teu nome, confessar o Senhor, que o Senhor é o nosso Senhor. Eu creio piamente que neste momento o Senhor está batendo na porta dos corações. Eu creio piamente, Senhor, que os corações estão ardendo, ó Deus, e as pessoas, Senhor, de forma irresistível estão dizendo sim para Ti. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que elas estão confessando com a sua boca que o Senhor Jesus é Senhor da vida delas. Estão confessando com as suas bocas que o Senhor é o único e suficiente Salvador da vida delas. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que elas estão crendo com o coração que o Senhor de fato veio nessa terra, se fez homem, se humilhou, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está, Senhor, ao lado de Deus e há de vir nos buscar logo. O Senhor está dando essa convicção para todos nós que isso é verdade. Nós cremos, ó Deus, pela fé. Então enche essas pessoas de fé desde já e ajude cada um deles, Senhor, nessa caminhada cristã que se inicia hoje. Ajude, Senhor, nesses primeiros passos, ó Deus, em nome de Jesus. Ajude, ó Deus, para que elas criem raízes em Ti, para que elas criem suas vidas fundamentadas em Ti, alicerçadas em Ti, que elas possam viver pertinho de Ti, viver os dias mais incríveis das suas vidas. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu cuidado venha sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Ainda, Senhor, tem aqueles, ó Deus, que talvez já confessaram o Senhor em algum momento das suas vidas, mas se desviaram, assim como aquele filho pródigo. Foi para o mundão curtir a sua vida, viver a sua vida e neste momento está nos assistindo. E eu quero pedir em nome de Jesus que esse mesmo ardor, ó Deus, queime no coração dessas pessoas também. Senhor, o Senhor também está na porta dessas pessoas, então bata no coração dessas pessoas, para que elas abram o coração e o Senhor entre e transforme efetivamente a vida dessas pessoas. São filhos, ó Deus, dos Teus filhos, ó Deus. São esposo, esposa, amigos, amigas, pais, que estão distantes de Ti, que ainda não Te conhecem, ó Deus. E estão nos assistindo, então eu clamo em nome de Jesus, queime o coração dessas pessoas, bata, Senhor, no coração dessas pessoas, bata na porta dos seus corações, ó Deus. Essas pessoas estão abrindo os seus corações e começam, ó Deus, em nome de Jesus, a confessar o Senhor como o Senhor da vida delas. Então receba, Senhor, escreve no livro da vida todos esses nomes. Receba, Senhor, nos Teus altares, Senhor, todas essas pessoas. E nós cremos, ó Deus, que há festa no céu, porque a Tua palavra diz que há festas nos céus quando um justo, quando um filho Teu que estava perdido se converte. Quando um filho Teu volta para casa, há festas no céu e nós cremos que há festas nos céus, ó Pai. Então, Senhor, fica conosco, abençoe aqueles que já são Teus. Abençoe aqueles que já são Teus, mas estão com a fé abalada. Abençoe aqueles que já são Teus, mas estão passando por dificuldades.
Mostre, Senhor, que o Senhor está no controle. Senhor, renove a fé e a esperança dessas pessoas. Venha com a intervenção pronta, Senhor, e um milagre pronto nessas vidas, nessas famílias. É o que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. De vez em quando a live de vocês cai também. Tem um retorninho aqui que eu fico acompanhando, tem vezes que ela cai. Então eu não sei o que acontece. Acho que é o Facebook que fecha, não sei se é o meu celular. Mas, graças a Deus, a gente volta e abre o aplicativo novamente. Irmãos, nós temos ainda alguns minutinhos. Geralmente no segundo domingo do mês nós oramos consagrando os dízimos e as ofertas que a igreja deposita, que a igreja já acertou com a tesoureira. O pessoal que acompanha as nossas lives sabe que a gente não fica muito conversando sobre recursos financeiros nas nossas lives, mas quem é membro da igreja, que assumiu o compromisso com Deus, não com a igreja, não com o pastor, mas com a igreja, de ofertar, de devolver os seus dízimos, né, para a manutenção da igreja, tem feito isso e glória a Deus por isso. Então, no segundo domingo do mês, nós geralmente oramos pelas pessoas que depositaram seus dízimos, as suas ofertas, oramos pelos seus empregos, oramos por suas vidas, por suas famílias. E no domingo passado foi o dia das crianças, então teve a apresentação das crianças, também foi o culto de abertura da campanha, né? Então foi um culto mais longo, então nós tiramos esse item da nossa liturgia e nós vamos orar agora por todos aqueles que depositaram seus dízimos, as suas ofertas, todos aqueles que entendem essa situação. Se você não ofertou, se você não dizimou, está com dificuldade, fique em paz. Nós vamos orar pela sua vida também. Amém? Então curve sua cabeça, Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez em Tua presença, nós queremos agradecer a Deus pelos recursos na Tua casa. Agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada família, ó Deus, que entenderam e que entendem, ó Deus, o propósito do dízimo, que assumiram o compromisso não com a igreja, não com o pastor, mas contigo, de devolver os seus dízimos, de entregar as suas ofertas, ó Deus, para a manutenção da casa, para o cuidado das pessoas, enfim, para as demandas da igreja. E nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus, porque isso mostra, ó Deus, que o Senhor tem cuidado dos teus filhos, tem cuidado dos seus trabalhos, tem cuidado das suas condições financeiras. Então nós louvamos e agradecemos por todo o recurso que foi depositado, que foi entregue na tua casa. E nós queremos, em nome de Jesus, rogar as tuas bênçãos, clamar as tuas bênçãos sobre a vida de cada um e de cada uma que mesmo com as dificuldades da pandemia tem sido fiel, tem depositado os seus dízimos, as suas ofertas, tem assumido o compromisso de continuar contribuindo. Então, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus uma porção dobrada, triplicada das tuas bênçãos sobre a condição financeira de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que haja promoção, que haja, Senhor, bonificação, que haja, Senhor, em nome de Jesus, trabalho e mais trabalho para os autônomos, para os pequenos empresários, para aqueles que são CLT, Senhor, que venham, Senhor, as horas extras, os bancos de horas. Eu não sei, Senhor, mas abençoe o teu povo. Se não for para vir mais recursos, ó Deus, pelo menos afaste o devorador. Afaste o devorador da vida das pessoas, ó Deus, para que o recurso que entra, o pouco que entra, seja muito. Ou então, Senhor, multiplique as botijas. Faça o alimento render mais. Eu não sei, Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Oramos também por aqueles que ainda não entendem a questão do dízimo, das ofertas. Oramos por aqueles que acham que isso não provém de ti, que é recursos que será usado de forma indevida, Deus. Clamamos a Deus que o Senhor, no seu tempo, o Senhor também ministre aos corações dessas pessoas. Clamamos em nome de Jesus para que o Senhor alcance essas pessoas, derramando da tua graça, do teu amor. Abençoe também aqueles que entendem sobre o dízimo, sobre a oferta, mas por algum motivo não pôde devolver o seu dízimo.
ama devolver, ama contribuir, mas por causa da situação não pôde, ó Deus. Nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor acuda essa família, que o Senhor venha ao encontro dessa família, restaurando a sua saúde financeira, a condição financeira da casa, a condição financeira da pessoa. Abençoe cada um de nós, é o que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Podia ter orado já pelo final do culto, né? Então nós vamos ter mais uma oração, não tem problema. E depois a gente já impetra a bênção. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por mais essa oportunidade. Agradecemos a Deus por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Te agradecemos por esses 21 dias de jejum e oração. E clamamos ainda que o Senhor continue nos abençoando. Continue conosco, continue nos aproximando de Ti, afastando toda a artimanha do inimigo. Pai, fica com cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, dá-nos uma semana de paz, uma semana tranquila. Abençoe os nossos trabalhos, abençoe as nossas famílias, abençoe, Senhor, nossa noite, que seja uma noite de repouso, uma noite tranquila, uma noite de restauração do corpo, ó Deus, para a semana que vai se iniciar. Desde já, Senhor, prepara o nosso coração para o nosso encontro matinal de oração, que acontecerá amanhã de manhã, diante de todos os encontros matinais que terão daqui para frente, até o final da campanha. Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Recebi a bênção, que a graça maravilhosa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno, infinito, insondável de Deus, o nosso Pai, e as consolações, o cuidado, a proteção, a companhia, o direcionamento do Espírito Santo, seja comigo e com você e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Nós temos alguns avisos. Fica com a gente, não sai não. Primeiro aviso que nós temos, então, deixa eu pegar aqui. Avisos. A nossa escola bíblica dominical acontece aos domingos às 10 horas. Começamos a estudar Marcos 5, de 1 a 20 hoje e continuaremos no próximo domingo. Talvez vamos conseguir terminar no próximo domingo. Próximo aviso é a nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. Estamos aí concluindo a primeira semana. Logo eu posto o propósito de oração de amanhã e o texto base de amanhã. Essa campanha vai até o dia 1º. O dia 1º teremos um culto de encerramento, onde nós entregaremos essa campanha para o Senhor e encerraremos agradecendo a Deus também. Começamos agradecendo, encerraremos agradecendo. Então todos os dias temos as reuniões matinais, tem sido bem legal, tem tido bastante pessoas participando. Então vem com a gente. Se você não pode participar por questões de saúde, por questões de trabalho, fique em paz. Se você puder assistir em um outro momento, assista. Se não puder, faça o seu momento devocional, reserve um tempo a sós com Deus. Pastor, eu perdi o dia, eu não comecei junto com vocês. Não tem problema, irmão. Faça um propósito com Deus, comece amanhã. Comece amanhã e termine depois da gente, não tem problema. Amém? Ou vamos juntos aí até o final, ao invés de você fazer 21 dias, faça uma semana a menos. Se aproxime de Deus, vem com a gente. Será a bênção para a sua vida, será a bênção para a sua família. Outro aviso, culto de ação de graças pela Reforma Protestante, 503 anos, será na sexta-feira, dia 30 de outubro, às 20 horas. Esse é um culto dirigido pelo Presbitério Piratininga, será online, então logo eu passo o link aí para os irmãos, para as irmãs. Então, como esse culto será na sexta-feira, dia que nós temos a nossa reunião, nessa semana do dia 30, então sem ser essa semana a outra, nós não teremos a nossa reunião de oração, nosso encontro de oração à noite, às 20 horas. Nós todos iremos participar do culto do presbitério, tá certo? Eu gostaria já de convidar os irmãos para estar com a gente nesse culto, engrossando as fileiras da web, da live. Amém? E um último aviso,
É um outro culto da Reforma de Ação de Graças pela Reforma Protestante, mas será no sábado, e esse segundo culto ele é organizado pela Igreja Presbiteriana Independente Nacional. Então, igrejas de todo o Brasil irão participar deste culto, que será online também. No primeiro culto que eu acabei de falar é apenas o nosso presbitério, a nossa região aqui. Então, a região aqui da Zona Leste, né, um pedaço da Zona Leste, na verdade, participará deste culto. Então, esses são os avisos. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana e até amanhã, se Deus quiser. Mais uma coisa, se você fez essa oração de entrega para Deus e você quiser compartilhar, só se você quiser. Se você quiser compartilhar com a gente, me chama aí no WhatsApp, me chama no Messenger do Facebook, do Instagram da igreja, que é nós que recebemos essas mensagens. Vamos conversar um pouco sobre isso, vamos interagir. Se você tiver alguma dúvida e quiser conversar. Então, se você fez essa primeira entrega, essa primeira oração, se você quiser vir conversar com a gente, venha conversar. Se você não é da nossa região aqui, nós vamos te ajudar a encontrar uma igreja para você congregar, para você começar a seguir Jesus, começar a viver com Jesus, assim enraizar em Jesus. Se você é da nossa região, né, quem sabe você venha para a nossa igreja, será um prazer enorme receber você na nossa igreja, ainda online, mas depois presencialmente, né? E se você já era da igreja, se você já era cristão e está distante dos caminhos do Senhor e orou para voltar para os caminhos do Senhor, fala com a gente também, fala com a gente para a gente poder bater um papo, para nós nos ajudarmos nessa retomada para os caminhos do Senhor, para nós orarmos juntos, para que eu te ajude em oração nessa retomada, para que o diabo não te leve de volta para o mundo. Então, se você quiser, fala com a gente ali no Messenger, no Instagram, por e-mail. Daqui a pouquinho a gente vai passar o vídeo final aí, tem o meu e-mail, tem meu telefone. Fala com a gente se for desejo do seu coração. Amém? Que Deus abençoe, boa semana, beijo no coração e um abraço virtual bem grandão, em nome de Jesus. Tchau! Conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegro em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Teu amor.
sendo pois teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Jesus, Me alegro em tua vida em minha vida.